Bom, são 18 horas e 26 minutos. Antes do momento fofocalizando aqui, que o Danilo Almeida vai trazer a informação da mulher do... Mulher de quem que falou? O quê? Mulher de quem? Não dá notícia ainda. Ai, fala meu Deus. a mulher de Da quem? manchete, a manchete. A manchete. Depois um ok, Danilo Almeida, vamos lá. A mulher de Douglas Costa. Ah, o Douglas Costa que tá machucado, né? A mulher Poderia dele, ser a solução. a mulher dele saiu falando por aí. Soltou o verbo. Soltou. Ele não escreveu, bateu o dedo mole, velho, no teclado. Eita, rapaz, você vai saber o que disse a mulher de Douglas Costa daqui a pouco, no momento for focalizando. Quando ele Não desligue o seu rádio. Não, saia daí, hein? Antes de só mudar, eu só jogar mais uma rapidinho aqui. Vamos, beleza. Mário Fernandes, se não tivesse sido naturalizado russo, poderia ser titular da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Poderia. Caberia na seleção. Não sei. Poderia, o Fagner tá jogando, poderia. Titular não sei, mas estaria no grupo. Eu senti uma cornetada agora, já louco. o Fagner tá jogando, jogou qualquer um. Eu até gostei do jogo do Fagner. Achei que ele foi bem, ele jogou melhor que o Danilo. Mas o Fagner não é um lateral de alto nível. Não é um jogador que você olha na seleção e fala, o Fagner é o titular, estamos garantindo. Mas, Centrone, mas assim, o Fagner, eu concordo, não é de alto nível, mas também não é nenhum Zé Carlos, que foi pra Copa não é o de Zé Carlos, 1998. não é o Zé Carlos. Carlos que tinha aparecido na Matonense no ano anterior, depois se transferiu pro São Paulo. O Zé Carlos é uma convocação, é uma aberração, né? Do Zagallo já Mas você sabe que naquela o Zagallo de época, 98 já é um técnico muito ruim, precisa se dizer isso. Mas o trabalho de 98 é muito ruim. O grande problema do Zagallo naquela época é que não tinha reserva pro Cafu. O Conceição foi improvisado na lateral. De 94 a 2006, com exceção do pentacampeonato, o Brasil deu muitos passos para trás com a dupla Parreira e Zagallo. Sim, o trabalho do Zagallo é ruim. Não, a geração 96, era boa, claro, um técnico Olimpíada. experiente, mas assim, um trabalho com convocações esquisitas. Ele tem uma história que a gente respeita, mas... O time do Brasil de 98, eu não tenho mais aqui de cabeça, é a seleção brasileira, talvez, que mais tomou gol em Copa do Mundo. É a seleção do Brasil de 98. Era uma confusão, era um time aberto, era um time... 2014 vai ter superado essa. Sim, é porque 2014... Tomou 10 gols em 2 jogos. Mas era trajetória Tafarel, normal... Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos. Dunga, César Sampaio, começou com o Giovani, jogou só um tempo, tirou o Giovani, colocou o Leonardo, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Bebeto. O time é bom, os jogadores são bons, mas... E assim, o Bebeto jogou porque o Romário foi cortado. Sim, era um time... Era pra ser Romário, Bebeto e Rivaldo. Era um time bastante exposto. E vale ressaltar que o Giovani, naquela época, era o melhor jogador do Barcelona. Não, o Giovani foi um grande jogador. Foi, mas na seleção... O Rivaldo se tornou depois, era o Giovani foi queimado. Ele reclama disso. Eu acho que ele foi queimado. Uma vez, ele foi, sim, de certa forma foi, jogou 45 minutos, saiu, como se o Leonardo tivesse jogado uma Copa maravilhosa, e não foi assim, né? Bom, mas 20 anos depois, vamos falar da Copa de 2018, pode ser, Danilo, você permite? Por favor, desculpa, Dom. Então tá, vamos chamar a Mariana Pereira, que vai trazer informações do Brasil, e depois, o momento focalizando, não saia daí, o que disse a mulher de Douglas Costa. Léo Almeida. Danilo Almeida vai revelar, depois da matéria da Mariana Pereira, não saia daí, toca o me foi. Ainda em Sochi, a seleção brasileira iniciou na manhã deste domingo o penúltimo treino antes da viagem para Moscou, onde irá enfrentar na quarta-feira a Sérvia, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia. Sem Danilo e Douglas Costa lesionados, o técnico Tite mandou a campo 21 jogadores, 18 de linha e 3 goleiros. 9 dos titulares que atuaram por mais de 45 minutos contra a Costa Rica fizeram um trabalho à parte, um trabalho específico. A imprensa foi liberada para assistir apenas 20 minutos da atividade. Líder do Grupo E com 4 pontos, vale lembrar que o Brasil precisa apenas de um empate no jogo diante da Sérvia para avançar às oitavas de final do Mundial. Danilo e agora também Douglas Costa são as baixas já confirmadas para esta partida. Sobre o atacante, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, não confirmou se Douglas fica fora de todos os jogos da Copa do Mundo. Tudo depende, como nós colocamos, do nosso desempenho durante a competição. Dentro da melhor expectativa, que é o nosso objetivo, existe uma expectativa muito boa que ele possa participar e nos ajudar nessa trajetória até a final. Nós não vamos precisar data, quando que isso irá acontecer. Já é claro que ele não terá condição no próximo jogo e a partir disso a sua recuperação vai nos dizer quando ele estará pronto para voltar aos treinos e depois para voltar aos jogos. Mas numa situação otimista, imaginando um desempenho favorável dentro da competição.
Tite, que teve uma pequena lesão muscular na região da coxa direita ao comemorar o gol do Brasil contra a Costa Rica, faz fisioterapia e não demanda cuidados a mais. Coutinho, Casimiro e Neymar estão pendurados e precisam ficar 3 jogos sem tomar cartão amarelo. Mariana Pereira para a Rádio Trianon. Sintonize. Trianon, AM 740. Tá aí então as informações da seleção brasileira com Mariana Pereira. Agora sim, bom, o Brasil perdeu o Douglas Costa, não se sabe ainda por quanto tempo. Tá muito estranha essa história, mas enfim. Danilo Almeida, o que aconteceu? Diga-me a bomba, a mulher de Douglas Costa abriu o bico, falou que não devia. E o detalhe é o seguinte, vocês repararam o momento que ele se contundiu, Douglas Costa? Não. Sim. 39 minutos. Foi aos 39, o jogo foi até os 50. Ele ainda deu o passo pro Neymar. Né? Exato. Então, quer dizer, o cara jogou ainda machucado no sacrifício, enfim. Isso tem que aplaudir a atuação do Douglas, né? Não se escondeu. Mas como é o homem que cuida das fofocas aqui na equipe, não sou eu, o Rodney Brocanelli. Então eu vou passar para o Rodney e ele vai ler na íntegra tudo o que foi dito. É muita coisa, Rodney? É uma entrevista aqui que ela deu ao jornal Extra, tá? O nome da mulher dele é Luíse Ramos, então ela diz aqui. Ele me disse, abre aspas, ele me disse que ele sente essas lesões porque os treinos são muito intensos. Ele sentiu porque o treino na Juventus, os treinos eram mais leves e no jogo é que ele se esforçava mais. Com a seleção é outro pique e é final de temporada também. O Douglas tem uma explosão, uma velocidade, é um dos poucos e ele se esforça ao máximo nos jogos, fecha aspas. Bom, eu achei que fosse uma bomba, mas bomba. Eu confesso que foi um craquezinho. Mas uma mulher de jogador chegar e falar isso, ela ganha um peso. Ganha outro peso. Dom, assim, se ela falasse, ela dando a opinião dela, ok, eu concordaria com você que não seria uma bomba. Seria um craquezinho, um traquezinho pequeno. Mas a partir do momento que ela começa a frase falando, ele me disse... Eu acho que é uma coisa... Ele me disse que treina mais na seleção brasileira, mais puxado que na Juventus. E é natural que seja. E é natural, ele tem final de temporada. Aliás, não é só eu acho assim, essas coisas, Odon, você não tem que falar para a esposa durante a Copa do Mundo, né? Me soou como crítica. O senhor esconde coisa da sua esposa, então é isso? Não tô na Copa do Mundo. Há momentos que o senhor esconde coisa da sua esposa. Um já me falou uma besteira ontem, outro fala outra aqui. Não é. Eu sou obrigado a mudar os apresentadores. A sua mulher te liga e fala, amor, o que aconteceu? Você machucou? Tá fora da Copa? Eu tô com você, Dom. Acho normal. Não vi nada demais isso aí. Se treina pouco na Europa. Por causa da sequência de jogos e também por causa de uma estratégia. Acho que a seleção, como tem esse tempo curto, o técnico procura, de certa forma, fazer um treino mais intenso para deixar os jogadores em nível de competição. E é importante dizer que o Douglas Costa tem histórico de contusões. Ele se machuca no Isso fundamental a gente dizer. Ele não é o jogador que... tem aquele histórico de ficar fora. Ele praticamente, o Tite está conseguindo usá-lo aí nessa fase final. O Tite sempre o chamava e sempre o cortava por problema de contusão. Então o histórico do jogador acaba prejudicando. É uma pena, porque ele entrou muito bem. Aparentava ser uma solução bastante interessante para o momento do Willian, que não é bom nesse início de Copa do Mundo. Criou boas soluções, deu vida ao lado direito do Brasil, que estava meio morto. E o Brasil deixando de ser um time... manco, né? Só por um lado. E é uma pena, vai fazer falta, porque o elenco vai ficando curto. Tem uma série de jogadores com problemas de contusão. O Fred teve problema de contusão, o Renato Augusto teve contusão, agora o Douglas Costa. Danilo, o próprio Fagner tá jogando. E aí você vai pro banco, daqui a pouco você vai olhar pro Tyson mesmo. Agora o Renato Augusto, né? Você tem o Firmino ainda bem. Só é teimosia, né? Já teve algum momento de cortar o Renato Augusto? E todo técnico tem, né? O Renato Augusto é um desses jogadores pro Tite, né? O Tyson é outro jogador desses pro Tite, aquelas coisas assim, de confiança, vamos entrar depois na parte tática. Eu tô falando primeiro na parte da contusão. Porque o Renato Augusto não é de hoje que ele tá com esse problema, né? Ele já se apresentou com esse problema, né? E ele teve o Renato e o Fred se contundiram antes da Copa. Não, o Fred mas aí ainda foi uma fatalidade. A gente pode discutir o risco de manter os dois, exatamente, né? Porque o Renato jogou um pouco, campo. Exatamente. Aí você olha pro banco e você fica numa situação complicada. E o titular não tá rendendo, esse que é o problema, né? Porque daqui a pouco você olha pro banco, é só o Fernandinho pra jogar no meio. Nas 3, daqui a pouco. Qualquer função entra o Fernandinho, porque o Casemiro tem cartão. Vamos explicar então o que acontece. O Casemiro tem cartão. Fred e Renato se machucaram antes da Copa. Havia a possibilidade de cortá-los, ou cortar um dos dois e trazer outro jogador. Sim. A comissão técnica não quis fazer isso. Manteve os dois jogadores. O Renato Augusto já tá jogando, o Fred ainda não, o Renato não está 100%. No meio do caminho, o Danilo se machucou.
E por ser no quadril, a expectativa é que ele não consiga retornar tão cedo. Fagner, que foi convocado machucado, mas se recuperou e voltou a treinar na Copa, jogou. E agora o Douglas Costa se machuca. Então há uma série de jogadores contundidos. E o que mais atrapalha é porque você tem Renato Augusto, Fred e Douglas Costa, que preenchem mais ou menos o mesmo setor do campo, que é a meia direita, onde também você perde o lateral, que é o Danilo. Então, esse lado direito, que já era o problema do Tite, começa a ficar um problema também, não só tático, mas também de opções, porque você não tem mais opções que poderiam te ajudar por ali. E os dois titulares desse setor não estão rendendo, que são Paulinho e o William, né? E dois clamores populares poderiam estar jogando nesses setores que o Tite teimosamente não quis levar. Arthur e Luan. Então, quer dizer, é nítido, o que o Dunga fez em 2010, o Tite está fazendo agora. Só que a diferença é o seguinte, o Tite, eu não sei porquê, a oratória dele é muito boa, o pessoal não critica, o pessoal não questiona. E se fosse o Dunga, seria o contrário. Eu acho não quero comparar os dois como técnicos. Claro que o Tite é 1000 vezes, está anos-luz à frente do Dunga. Mas, nesse momento, as decisões, tanto do Tite, automaticamente leva a 2010. Porque, se você lembrar o jogo contra a Holanda, o Brasil morreu com uma alteração. Porque ele olhava para o banco... mas ficou famoso, eu acho que o Brasil hoje tem um banco bem melhor que 2010. E lá você lembra, Kaká e Elano, que eram peças fundamentais do meio de campo da seleção brasileira, se machucaram na Copa. Inclusive o Elano não conseguiu voltar. Eu entendo quando você diz que tem um banco melhor. Hoje tem um banco melhor, 2010 era horroroso. Mas é um banco que não lhe deixa muita alternativa de mudança. Mas assim, você é tão melhor, ou Centrone? Mas, Odon, tem que entender o seguinte, o Tite assumiu o Brasil numa situação difícil. Ele rapidamente arrumou a equipe... Sem dúvida. Para classificar a seleção e o Brasil sobrou. Ele não teve, ele poderia até ter arriscado talvez mais em alguns amistosos, mas o que ele fez? Ele preferiu qualificar aquilo que ele conseguiu encontrar como equipe. Ele não teve tanto tempo para ficar testando outras alternativas. Como o São Paulo fez. O São Paulo não conseguiu formar o time, né? Então acho que não dá nem para dizer nesse sentido. Então, e aí é interessante a gente dizer o seguinte... não tem tantas alternativas táticas. Não é toda a seleção que tem alternativa tática, Dom. Se a gente for olhar a Alemanha, que tem um trabalho gigantesco, ontem terminou com um lateral e um zagueiro e botou todo mundo na área e vamos pro jogo, entendeu? Não, essa coisa é um pouco utópica, que a seleção tem 2 ou 3 formas de jogar. Não, concordo, isso é uma coisa meio lenda, entendeu? Não tem. O que você precisa ter é caras versáteis, que eu acho que foi o erro dele em levar o Tyson, que é um jogador pouco útil por jogar numa função onde você tem vários caras. Ele poderia ter levado um jogador de meio campo, que é onde o Brasil tem a maior dificuldade. E agora está tendo mais com esses problemas de contusão. O Fred é um bom jogador, mas o Fred ele não fica à disposição. Ele, por exemplo, já poderia ter entrado nessa situação do Paulinho. Ele tem bom passe, ele poderia ter sido testado nessa função. Ele já veio com o Renato Augusto, que é aquele cara que você nunca sabe que está bem fisicamente ou não. O Renato Augusto até entrou mais ou menos no primeiro jogo, não foi uma porcaria, mas... também não foi uma maravilha, e aí você fica refém de tentar o Fernandinho, que eu tô achando que daqui a pouco vai ser a melhor opção. Se ele conseguir ter Coutinho e depois se voltar o Douglas Costa, ou com o William e Jesus, ou Firmino e Neymar, ele mantiver esse esquema, quem possivelmente vai tomar uma vaga do Paulinho, porque é um pouco mais marcador, é o Fernandinho. Porque ele não tem o Fred e o Renato. Esses caras não entram. O Fred seria um bom nome. O Fred seria esse cara. Mas o Fred não entra, não fica à disposição, então a gente não sabe nem em que condição ele tá. Mas é por isso que eu digo, ele perdeu a oportunidade de fazer as mexidas quando ele podia cortar um dos dois jogadores, ou o Renato. Levar os dois, Fred. acho que foi uma temeridade. Se você tem os dois mal fisicamente... Um deles tem que sair. Um deles tem que sair. E vou te dizer, você podia levar o Arthur se estivesse bem, você podia levar o Paquetá do Flamengo. Que o Paquetá seria esse jogador que eu tô falando, que ele muda a característica de um jogo. Ele muda a forma de jogar. O meio campo do Brasil hoje só vai ter o Renato Augusto... que não entra no lugar do Paulinho. O problema desses caras, não também precisa lembrar, o Arthur e o Paquetá, eles não jogaram na seleção. Você não sabe também o que ia acontecer. Tudo bem. Você joga o cara, assim, porque parece, se tivesse lá tá resolvido. Não sei. Tem cara que entra e não acontece nada. Mas o Tyson tá lá e não o Kleberson, que não foi um grande jogador, solucionou na Copa 2002. Resolveu. Quem achou que... Acho que nem o Kleberson achou que ele ia solucionar, mas ele foi. Naquele momento ele entrou bem. Então é um pouco, também assim, um exercício de futurologia complicado. Agora tá bem nítido, cristalino, é o seguinte, né? O Paulinho vem de uma Copa desastrosa. Desastrado. 14. Foi um desastre puro em 2014. O Paulinho perdeu a titularidade, né? E já vinha de uma Copa das Confederações questionado.
questionava muito. Não, 2013 ele foi bem. Em 2013 ele foi bem. Ele foi bem. E ele foi bem na eliminatória com o Tite, ele foi bem. Ele foi bem na eliminatória com o Tite. A grande questão do Paulinho é que quando você tem um meio-campo como o Brasil tá com um problema, principalmente do lado direito, ele é pouco funcional, porque ele não constrói jogada, ele não é cara de passe, de armar, de dar lançamento. Ele é importante lá na frente, quando ele chega e define. Ele é só de infiltração. Se ele não aparece lá na infiltração, ele some do jogo, que é o que está acontecendo na Copa até agora. Ele não está infiltrando e definindo as jogadas, porque o Brasil está com dificuldade na criação, e aí ele some do jogo. O Paulinho não aparece na partida, porque ele não sabe fazer, ele não faz o Fagner jogar, ele não faz o William ou o Douglas Costa jogar, ele não tem essa característica do passe. Ele passa a ser um jogador sem função, e esse é o drama que a seleção vai ter que tratar daqui para frente. Então, aí, acontece o seguinte, o Paulinho ele rendia quando ele tinha Casemiro e Renato Augusto com ele. Que aí ele saía mais, o Renato armava um pouco de trás. Exatamente. Com o Felipe Coutinho faz a infiltração que o Paulinho fazia. O primeiro gol contra a Costa Rica é um gol que o Paulinho teria feito. E o Felipe Coutinho, ele é mais jogador que o Renato. Então se compara. Ele faz tudo isso, né? Ele tá ajudando atrás, ele chega pra bater, ele é um cara muito maior. Então ele toma conta. Até hoje, agora, o Brasil sem dúvida. Excelente jogador, grande jogador. E se você começar a reparar ao Brasil taticamente, quando o Brasil joga pela esquerda, você tem Neymar, Coutinho e Marcelo fluindo. Quando o Brasil joga pela direita, o Paulinho tanto não consegue fazer essa triangulação, o Casemiro tem saída aparecida para poder ajudar. Pra gente ser um pouco justo, ele fez 2 cruzamentos interessantes nesse jogo da Costa Rica, na fase final, que ele conseguiu passar 2 vezes, ele cruzou para trás. Foram os 2 lances dele no jogo. Pra você, mexeria no Paulinho? Tem que mexer no Paulinho. A grande questão, assim, contra a Sérvia, eu vejo... Não, o grande problema, Dom, me parece que nenhum desses caras tem condição física de jogar. Então... o Fred e o Renato Augusto. Eu preferiria o Fred. Gostaria de ver o Fred ali, mas entendo... Você viu o Fernandinho com possibilidade nesse Joga. Não, no lugar do Paulinho já? Ele não faria isso. Eu pensaria nisso. Ele não vai fazer. Acho que ele não fará. Acho que ele pensa nisso se ele não tiver nem Fred nem Renato Augusto para um confronto de oitavas duro contra uma Alemanha, por exemplo. Se ele pegar uma Suécia, sabe que vai vir aquela retranca. Time fechado e vai jogar no contra-ataque. Então eu vou precisar de um criador. Pode manter essa mesma função e aí ele acredita no poder de definição do Paulinho lá na frente. Acho que ele até mantém. Mas se ele tiver um jogo grande com uma Alemanha, por exemplo, ele vai pensar um pouco sobre isso. Se tiver um jogo, por exemplo, contra o México, é um time mais franco. É um time que, apesar de ter se defendido bem com a Alemanha, mas é um time mais franco. Talvez valha o Paulinho ainda para ser esse infiltrador. Acho que depende muito do confronto que ele vai ter de oitavas de final. E no caso do William, você acha que o Tyson ganha força com essa contusão do Douglas? Não. O Tyson... Porque o Tyson... Não, automaticamente o Tyson, ele faz melhor o lado esquerdo. E no Shakhtar, eu até me surpreendi isso. Tyson é do Neymar, né? Porque o Tite falou na convocação, porque o Tyson, muitas vezes o Shakhtar tem o Bernard, tem o Marlos, né? E tem o Tyson. Quem fica no meio, às vezes, é o Tyson nessa linha. E os dois abrem. Então ele pensava até no Tyson nessa função, se ele fizesse um 4-2-3-1. Não vejo o Tyson, ele colocando o Tyson na direita. Eu acho que ele vai passar a insistir, vai caminhar com o William. Porque o William faz aquele trabalho tático, vai dar força para ele, confiança, torcer pro William fazer um jogo bom e recuperar. Passar o Coutinho para lá, você acha que não é uma possibilidade? Bate na mesma tecla, Dom. Esses caras estão bem? Fred e Renato Augusto, algum deles consegue entrar, joga 90? Esse é o problema, o Renato deve estar aguentando já, né? Pelo menos 75 ele é uma possibilidade. Para um jogo grande, é uma possibilidade. Volta o Coutinho para lá, apesar de ele estar muito bem na função que ele está. Volta o Coutinho para a direita e faz Paulinho e Renato Augusto e investe na recuperação do Paulinho ali e tentar jogar na frente. Que me parece a alternativa que ele vai assumir. Agora, tem uma questão, né? Desde a época do Corinthians, o Tite ele tem uma dificuldade muito grande de mexer no time. Ele insiste até o último, ele tem aquela questão das convicções, né? Exato. Que, em contraponto aqui na defesa dele também, contra a Costa Rica, me parece um pouco que ele abriu mão de algumas convicções. Sim. A partir que ele termina com Firmino e Gabriel Jesus no ataque... Ele foi bem contra a Costa Rica. Eu queria tocar nesse assunto. Ele foi bem. Achei que ele mexeu bem. Você acha que o Firmino pode... Desculpa, Dom. Você acha que o Firmino pode ser essa solução caso o William não está rendendo? Ele coloca o Firmino aí... O Gabriel já jogou muitas vezes pelo lado.
Mas o problema é o Gabriel não tá mais acostumado a fazer esse Mas o Firmino joga assim no Liverpool. De recuar, não. Pelo lado, ponta. Não. Porque às vezes fecha o Salah, é porque é muita rotatividade. Tem o Mané lá, ele não faz isso lá. O Gabriel joga. O Liverpool joga com 3 no meio e 3 na frente bem claros. Você acha que essa possibilidade é nula? Não vejo. Dele arriscar numa Copa do Mundo essa mudança, não. Acho que o que ele fez contra a Costa Rica foi bom. Arriscou, foi corajoso, tinha que ter feito isso. Paulinho estava mal, funcionou. O gol funciona claramente com o desvio de os dois na área tirando a sobra em alguns momentos. Então acho que funcionou bem, mas é uma coisa de ocasião. Acho que ele vê o que o Firmino pode ganhar é a posição do Jesus. É o que eu vejo assim. Os dois assim você acha que é impossível? Por causa da questão tática. Eu não vejo o Gabriel fazendo esse trabalho, porque o William recompõe, você tem um Neymar do outro lado, o Neymar não recompõe. Então o time já prevê essa situação. O Coutinho volta um pouquinho pela esquerda, o William volta na direita e o Neymar fecha pelo meio com o Jesus. Se você bota ainda o Firmino, principalmente num jogo grande, pegar uma oitavas com a Alemanha, inviável. Ô Rodney, você mexeria em que no Brasil para esse jogo contra a Sérvia? Olha, que o Brasil pode ser eliminado se perder da Sérvia. Claro, um jogo perigoso. Um jogo perigoso. Eu concordo com a análise do Centrone quando ele diz que realmente o Paulinho fica sem função quando ele pega uma defesa mais fechada. Mas eu acho que com relação com a seleção da Sérvia, eu acho que o Brasil pode ter mais espaços. Então eu acho que Renato Augusto, eu acho que tem que apostar no Renato Augusto. Já que está lá, tem que apostar. Se ele está bem, tem que entrar. E eu acho que eu faria essa substituição. Eu tiraria o Renato Augusto, eu tiraria o Paulinho, colocaria o Renato Augusto. Eu acho que é o que dá para fazer de momento. Danilo, você mexeria em que no Brasil para esse jogo contra a Sérvia? Ou não mexeria? Pelos fatores, né? Eu começaria com o Douglas Costa, mas devido à contusão não dá. O Renato Augusto eu acho que tem que preservar para o mata-mata, né? Mas você tem que chegar no mata-mata. Esse que é o problema. E aí eu arrumo mais um problema. Eu acho que insistiria mais um pouco com essa seleção, com esse time titular, né? Com o Ilha. Isso é o lado bom do Tite, ele sabe incentivar, ele sabe trabalhar, ele sabe ir no quarto e conversar com esses jogadores que não estão rendendo, né? Não sei, viu? Essa oratória dele talvez possa ser utilidade máxima para o futebol brasileiro. Se ele for bom nisso, tem que ser agora. Mas quem que você mexeria ou não mexeria? Vamos lá, tem peças, né, o Dom? Eu começaria com o Renato Augusto e com o Douglas Costa. Eu acho que o Tyson não tem condições, eu acho que é muito... Não, mas sem o Douglas Costa, não dá. Pro jogo de terça-feira, de quarta-feira agora. Vou de William. Eu tava... Por isso que eu fiz essa pergunta para o Centrone, do Firmino. Eu tava pensando no Firmino numa rotatividade. Neymar, o Gabriel Jesus e Firmino, mais ou menos que você vê lá no Liverpool. E fecharia a casinha ali, colocaria Fernandinho, Casemiro e deixaria os três... Isso só para situação de desespero, Danilo. Neymar, Gabriel Jesus, o Firmino, em tese, é substituto do Gabriel Jesus. Então, mas acho que ele também não vai fazer isso. Mas isso aí é para quando a coisa estiver preta, feia, como aconteceu na partida contra a Costa Rica. Eu pensava nisso, mas... Rogério Centrone, bom, você já falou das suas mudanças que você faria. São 6 horas e 50 minutos, temos aí mais 5 minutinhos de saideira na Copa. O Brasil tem 3 jogadores pendurados, a Mariana trouxe a informação aí. Lembrando que são 2 cartões que penduram, que suspendem. Até a semifinal, né? Isso. Casemiro, Coutinho e Neymar. O Coutinho tomou um cartão tão imbecil, que foi defender o Neymar, que tomou um cartão ainda mais imbecil. Acho que o Coutinho não é dos maiores problemas do Tite. O Coutinho é um cara disciplinado, né? Ele toma muito cartão. O Casemiro é o único volante. E o Neymar é essa bomba que ninguém consegue desarmar, nem o Tite, por mais encantador de serpentes que seja, não consegue encantar o Neymar. Casemiro e Neymar, alguma recomendação especial? Ou por ser um jogo tão importante, já um mata-mata, digamos assim, tem que ir pro jogo, tem que ir pro pau, mesmo pendurados? Tem que ir pro jogo. O Brasil não pode se dar o luxo de bobear nessa partida. Uma derrota elimina provavelmente a seleção brasileira, então eles têm que ir com 100%. E esquecer essa questão do cartão. O Neymar é sempre um risco, a gente sabe que ele conversa muito com a arbitragem, tem essa questão das faltas que ele toma, essa discussão com os zagueiros, muitas vezes ele se indispõe com o adversário, então a chance dele tomar o cartão é grande, é muito difícil que se o Brasil continuar caminhando, que ele chegue à semifinal sem tomar um cartão, acho pouco provável. O Casemiro é um fator de risco, porque é o volante, é o primeiro combate, então muitas vezes ele vai ser obrigado até a parar alguns lances, e isso pode acontecer em qualquer circunstância do jogo também. É um risco grande de tomar o cartão, mas é inevitável. E aí você tem o Fernandinho no banco, que acho que pode fazer essa substituição.
E o Coutinho não vejo. Acho que o Coutinho foi uma coisa infeliz dele. Ele que tá bem, acabou fazendo uma reclamação indevida naquele momento que não precisava. E aí acabou prejudicando a seleção brasileira, mas não vejo ele com tanto risco de tomar cartão. O grande problema é se você toma os 3, né? Se você perde os 3 para um jogo, aí o elenco do Brasil com essas dificuldades, com muitos jogadores no banco com problemas físicos e sem ter sequência, aí sim você vai ter um problema grande. Mas sinceramente acho que o Coutinho nem tanto. Casemiro e Neymar, Casemiro pela função e Neymar pela atitude, são sempre riscos grandes de tomarem cartão. E eu acrescento o famoso cai-cai do Neymar, né? Do jeito que ficou bem nítido que os árbitros já estão com nojo não, mas estão com aquele olhar crítico em cima do Neymar, eu acho que não né? estavam, tanto que marcou um pênalti bem bobo, assim, bem claramente que não tinha sido. Mas a partir daquele pênalti voltado, eu acho que a arbitragem vai ter porque ele acaba chamando atenção para isso, né? E eu acho que aí é o comenta problema. Na imprensa, todo mundo acaba... E ele chama, ele provoca, né? Ele Neymar, cria esse conflito. O Neymar deu uma sorte, porque assim, um dos palavrões que ele falou pro árbitro é um palavrão que, se fosse um italiano, certamente teria entendido a frase. Teria entendido a frase. Quem for mais inteligente aí, a gente não pode falar o que o Neymar disse, mas eu confio na inteligência dos ouvintes da Rádio Trianon. Então, um árbitro italiano certamente teria entendido aquilo e teria, não sei se expulso, não sei se dentro da regra do jogo daria para fazer isso, mas ele teria ficado de olho mais no Neymar e até com certeza depois iria punir. No caso, o emocional da seleção brasileira me preocupa bastante, como a gente já falou aí dos cartões. Novamente, né? Novamente. O Danilo passou mal durante o jogo por causa de toda a tensão. Então, essa notícia me impressionou bastante, porque assim, eu imaginava que a seleção brasileira já tivesse blindado, já tivesse aprendido com as questões de 2014. Tudo bem, tá certo. Sediar uma Copa aqui no Brasil não é fácil, tentar evitar repetir 1950, eu acho que isso foram fatores de peso para a seleção brasileira naquela ocasião não render tão bem quanto deveria, mas agora repetir isso e um jogador que estava fora do campo, não estava apenas assistindo, então eu acho que o emocional da seleção brasileira preocupa bastante. O Tite tem que conversar bastante. Vocês estavam falando que ele costuma fazer isso, vai ter que conversar bastante. Só sobre o pênalti, eu só queria fazer a minha leitura sobre aquele lance. Eu acho que o árbitro, não sei se vocês concordam, eu acho que o árbitro deve ter, na hora que ele marcou, ele deve ter imaginado que o Neymar foi puxado pela camisa. Na revisão do vídeo, como ele percebeu que o adversário apenas passa a mão, ele volta atrás. Tanto que, se vocês notarem, Neymar nem leva cartão por aquilo. Eu acho que então o árbitro, ele viu que se equivocou, voltou atrás, aquilo detonou toda aquela reação do Neymar, mas eu acho que a seleção brasileira precisa baixar um pouco a bola, porque nós poderemos ter problemas aí para a sequência da competição. Rogério Centroni, para encerrarmos, o que é mais humilhante, 7-1 ou cair na primeira fase? 7-1 eu acho superável. Sinceramente, acho um placar que a seleção brasileira nunca vai se livrar dele. Eu também acho que não. Acho que no esporte... Primeira fase, claro, é vexame, assim, mas você pode cair num grupo difícil. Todo mundo já caiu na primeira fase. O Brasil já caiu em 66, um grupo com Portugal, com Hungria. Posso responder? Mas isso faz tempo que isso não acontece, né? Mas faz tempo. Na história do Brasil nas Copas... não vai ver outro também, né? Eu acho que seria um vexame maior. Seria a cereja do bolo. Eu ia chegar nessa frase. Seria a cereja do bolo. O complemento do vexame. Eu ia usar essa frase, é a cereja do bolo. Alguém acha que é possível o Brasil cair fora na primeira fase? Aconteceu? Possível não acredito, tá bom. Mas é possível. Alguém acha que é provável que isso aconteça? O Brasil tem que ficar de olho nos cruzamentos da Sérvia. A Sérvia tem um jogo aéreo muito forte, algo que o Brasil realmente pena bastante. Tem um centroavante lá que é bruto, hein? É o camisa número 9, né? Eu esqueci o nome dele. Ele é alto. Eu acho que tudo depende do outro jogo, né? Parece que a FIFA vai, por causa dos gols da Suíça, né? Os dois principais jogadores podem ser suspensos. O Xhaka e o Shaqiri. E a partir do momento que os duas peças principais são suspensas... mas não confirmou ainda essa suspensão. Então ficar de olho nisso. É uma possibilidade. Aí a Costa Rica já eliminado ganhando, classifica a Sérvia e o Brasil, no caso. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado. Realmente o jogo aéreo da Sérvia é muito, muito forte. Eu acho que a Sérvia vai sair mais pro jogo, o Brasil não vai ter tantas dificuldades, não vai pegar uma linha de 5, muito menos uma linha de 6, como a gente tem visto nessa Copa, mas o Brasil tem que se cuidar, não pode vacilar não. Mitrovic é o nome do atacante. Se o jogo não fosse no mesmo horário, eu até entenderia, mas no mesmo horário não dá pra você arriscar a Suíça lá perder a Costa Rica. Não, é uma hipótese, pode acontecer. Qual o nome aí do cara do meio de campo que tem um nome composto aí? Todos eles têm nome composto. Não, tem um aí que é o... que é o sobrenome. O Milinkovic-Savic? É esse daí que dizem que é o craque do time aí, o novo Petkovic. Tem que ficar de olho nesse daí, que é bom jogador.
Bom, eu quero agradecer demais o carinho da audiência, da paciência de todos vocês. E como destaque final de cada um, eu quero que vocês indiquem um jogo dessa última rodada. Qual jogo, fora, é claro, o Brasil e Sérvia, que todos nós assistiremos por ofício e porque é um jogo muito bom. Qual outro jogo vocês recomendam para nossa audiência? Aproveitem, indiquem e se despeçam. Já começando com Rodney Brocanelli. Uruguai e Rússia, eu acho que vai ser um jogo interessante. Boa, forte abraço, Rodney. Grande abraço, Dom. Rogério Centroni. Argentina e Nigéria. Nigéria. Isso é um jogo... Assistirei então, vai. De um caráter emocional já que você indicou, absurdo. Rogério, forte abraço, mais uma vez, muito obrigado, hein? Valeu, Dom, obrigado a você, Danilo, Rodney, aos ouvintes e até a próxima. Abraço. E Danilo Almeida, qual jogo que você indica para o nosso público ouvinte nessa última rodada da primeira fase? Vamos de Bélgica e Inglaterra, né? Mesmo com desfalques, o banco da Bélgica é bom, né? Bom. Então, acho que Bélgica e Inglaterra vai dar um jogo legal, interessantíssimo, né? Vai. Acho que eu fico nisso daí, fica legal. Eu ia na Nigéria e Argentina, mas... O já falou, né? Pra não repetir, pra parecer que você não tem conteúdo, né? Vamos nessa Inglaterra e Bélgica que vai ser interessante. Mandou muito bem. Chefia, forte abraço pra você. Juiz, hein? Voltaremos semana que vem, meu amigo Dom Roberto. Tá no sábado? Eu estou no sábado. Sábado estarei. Vamos esperar os confrontos. Vamos. E o senhor Rogério Centroni, Brocanelli, agradecer a você, ouvinte da Trianon. Sábado, a partir das 5 da tarde, já oitavas de final, né? A partida acabando o jogo, né? Porque vai ter prorrogação e pênalti, acabando o jogo da Copa. Sábado e domingo aqui no nosso Saideira, para repercutir tudo sobre essa deliciosa Copa do Mundo. Valeu, Dom, valeu, Centroni, valeu, Rodney, valeu, amigos da Trianon. Tá então, Danilo Almeida, Rogério Centroni, Rodney Brocanelli, muito obrigado a você que está sintonizado conosco no AM740, no AM810 Rádio Universal de Santos, ou pela Prêmio Esportes, ou também pela Rádio Trianon.com.br. Todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, da paciência. Estaremos de volta no próximo final de semana com mais Saideira na Copa 2018. Juga Felizmino, muito obrigado, meu parceiro, pelo carinho mais uma vez. Daqui a pouco tem os imigrantes. Continue sintonizado com a Rádio Trianon. Forte abraço e até semana que vem. Der hat sich abgewandt. Jetzt ist Toni Kroos. Da wird mit dem rechten Fuß nochmal nach Absprache mit Reus den Ball nach innen bringen. Natürlich lauern da alle. Nur Gündoğan. Und abgelegt auf Kroos. Tor! 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 2:1 Deutschland. Toni Kroos abgelegt von Reus. Der Freistoß direkt mit rechts hinein. Ins Tor. Deutschland 2:1. Ich flippe aus. Sochi, das Schwarze Meer schwappt über. Deutschland ist wieder drin im Turnier, André. Da fehlen mir die Worte wirklich. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon.